E estamos de volta para receber a jornalista Maria Elisa Domingues. Bem-vinda, Maria Elisa. Obrigada. A propósito deste teu livro, que aliás é surpreendente, devo dizer-te que me surpreendeu este livro, Confissões de uma Mulher Madura. Tu tens medo da idade ou alguma vez sentiste medo da idade? O subtítulo deste livro, bom, para já, bom dia a todos, claro. E muito obrigado pelo vosso convite para estar aqui. O subtítulo é Como Enfrentar a Idade Sem Medo. E, de facto, eu não tenho medo da idade propriamente. Nunca tiveste? Da ideia de envelhecer? Não tenho medo da ideia de envelhecer, mas tenho horror da ideia da finitude da vida. São coisas completamente diferentes. Saber que se aproxima um fim. Claro. Não se sabe quando e é, que a mas... gente não vai ter tempo, com certeza, para fazer tudo o que idealizou, tudo o que sonhou, tudo o que gostaria. Isso sim, disso tenho medo. Mas tens medo porque isso acaba por tirar sentido às coisas, ou o importante é encontrar um sentido para a nossa vida, dura o tempo que ela durar? Eu acho que sim, que o importante é encontrar um sentido para a nossa vida. Embora eu pense que as pessoas com algum tipo de ansiedade, como eu, uma certa dose, têm sempre interrogações, mesmo depois de encontrar um sentido. De tempos a tempos perguntam-se, mas será este o sentido? E isso não acaba. Isso é bom não acabar. Eu também acho que sim, porque nós nos devemos pôr em questão constantemente e tentar fazer melhor e tentar fazer diferente. Desafia-nos. Exatamente. Eu estava agora lá em cima com a Sara Matos, com a Sara Prata, brilhante vencedora do Dança com as Estrelas ontem, e ela dizia mesmo isso, que essencialmente dançar foi um desafio, e eu achei que ela foi realmente magnífica. Um desafio novo para ela, e isso é importante sempre. E, aliás, eu digo aqui, no último capítulo, chamado 10 anos mais nova, que é isso que nos faz não envelhecer. Não envelhecer, segundo a maior parte dos estudos e todos os médicos, no sentido psíquico, que temos que treinar constantemente, fazer palavras cruzadas, ler, enfim, fazer amizades está provado que é vital para não envelhecer no sentido psíquico. Mas, Maria Elisa, vou pegar aqui numa frase tua que eu achei muito interessante, que é, quando se tem uma vida ativa como tu sempre tiveste, em que a vida ativa preenchia, passo a citar, preenchia as horas, os dias e as emoções. Depois, como é que se enfrenta, e continuo a citar, o vazio das horas por preencher? Ou seja, como é que se enfrenta a reforma? É muito difícil. É muito difícil, não sou só eu a dizê-lo, outras pessoas que aí entrevisto também o dizem. E uma reforma é algo injusta, porque tu foste afastado da RTP de uma maneira muito... Eu fui afastada de uma maneira insidiosa, que é simples, é não dar trabalho às pessoas. É a pior maneira. Isso em todos os outros países chama-se assédio moral. Nos países desenvolvidos, digamos assim, com certeza que nos países mais atrasados, onde as mulheres coitadas nem direito a votar têm, nem a guiarem, coisas assim, aí não, tanto faz despedir não, obrigar uma pessoa a sair de algum modo, obrigar entre aspas, porque ninguém me obrigou. Mas até eram cínicos ao ponto de dizerem nós gostamos muito do seu trabalho, o seu trabalho é notável. Não, você é a maior. Você é a maior. Sempre. Mas durante um ano eu não fiz nada. E isso é uma coisa que eu não aguento justamente porque sou muito ativa. Quer dizer, ir a um sítio e estar horas à espera de fazer as horas que tenho que estar no trabalho, não é? E não ter nada para fazer, eu achei isso insultante, senti-me muito mal e pensei, não sou capaz. Achas que foste discriminada pela idade ou por outra razão qualquer? Não sei, sinceramente não sei. Também não te interessa saber? Não, interessa-me imenso, só que ainda não consegui perceber, porque eu já antes tinha sido, enfim, destituída de funções na RTP 2 vezes, e aí claramente por razões políticas. Uma das vezes foi quando mudou o governo e mudou completamente, mudou de partido. Eras que a diretora de programas? A primeira vez. Tu foste 2 vezes diretora de programas. Bem disso, a primeira vez. Eu tive-te como diretora de programas. Exatamente. Mas fiz um trabalho de 3 anos, o que me deu tempo para construir muitas coisas, trazer muitas coisas novas para a RTP e para a televisão, porque era a única. Como tu sabes, desde estes programas em direto não existiam. As pessoas pensam que isto foi sempre assim, mas não foi. E foi por uma necessidade de fazer mais horas de televisão e gastar menos dinheiro. Portanto, mas fizemos muita coisa nova. Encomendei a primeira telenovela,
a Vila Faia, na sua primeira versão. Portanto, eu acho que inovei, com um grande apoio da administração de então, do Dr. Proença de Carvalho, inovei muito, trouxe muitas pessoas novas para a televisão. E da segunda vez, não cheguei a ter tempo de fazer nada do que queria, porque para já fui convidada por um presidente, que entretanto foi afastado, o que é sempre uma coisa terrível. O novo, eu pus o lugar à disposição imediatamente, quando o novo chegou, porque é isso que eu penso que é correto fazer. É polido fazê-lo. E ele disse imediatamente, por amor de Deus, você é o ex-libris desta casa. Foi exatamente assim. Passados uns meses, despediu-me e nem conseguia olhar para mim, estava a olhar para o chão. Mas olha, como é que se enfrenta então o vazio depois de tudo isso? Quando acaba a televisão? Quando acaba a televisão, como é que se enfrenta o vazio das horas? Tem que se procurar alguma coisa. Aqui está este livro. Sim, mas isso parece fácil agora, não é? Mas naquela altura deve ter sido muito complicado para ti. Mas, tanto mais que isto foi ao mesmo tempo que a minha mãe se ia lentamente afastando de nós. Foi exatamente ao mesmo tempo. Aliás, a minha mãe morreu, eu saí da RTP e casei no espaço de 15 dias. Sim, mas o casamento foi uma coisa boa. Exatamente, aí está. Portanto, o casamento... Há sempre alguma coisa boa, não é? Infelizmente, Cristina, para algumas pessoas não há sempre uma coisa boa. Eu tive sorte, encontrei uma pessoa com quem tenciono fazer o resto do meu caminho. Isso foi uma grande ajuda para aquele tempo difícil. Depois também algumas coisas muito gratificantes, como ter uma neta pequenina, e a minha vontade de não me deixar ir abaixo, que foi determinante. E, portanto, comecei logo com projetos, e o projeto foi, neste caso concreto, este livro e, enfim, outras coisas. Mas olha, casar com um homem que está do outro lado do Atlântico, que está na América, ainda por cima, em São Francisco... Na outra costa. Exatamente. Na outra Só para umas 14 horas para chegar lá. Não são mais, porque não há aviões diretos. Não, se fosse aqui a Nova Iorque era outro tanto, não é? De Nova Iorque até lá. Exatamente. Mas olha que não são as melhores ligações. Com o tempo de espera são para aí 18. Mas para vir para cá, como são 8 horas a mais, são 30. Credo. Pois é. É preciso gostar muito. Como é que se gera um casamento? Não se viveria desta forma aos 30, esse amor? De maneira nenhuma escrevo isso. Não há possibilidade, penso eu, de com as expulsões emocionais e outras, até sexuais, etc., que se tem aos 30 anos, fazer um casamento assim. A serenidade... Uma relação sexual mete-se no avião, quando chegares lá já passou. Já passou, exatamente. Exatamente. É tal e qual isso. Então, só o cansaço, quer dizer, demora 8 dias a recuperar. Portanto, e também é preciso ver isto, foi com a perspectiva muito clara de que o meu marido está há 3 anos da reforma. E, por sorte, adora a Europa e adora Portugal. Adora Portugal, é uma pessoa completamente apaixonada por Portugal. Portugal tem uma fantástica imagem neste momento nos Estados Unidos, é uma coisa curiosa. Saem artigos constantemente como o melhor destino, a melhor cidade, as melhores praias, o melhor isto, o melhor aquilo, constantemente. Mas ele já gostava de Portugal. Imaginem quantos portugueses, quantos jovens nós conhecemos que não sabem nada dos descobrimentos, pois este homem tinha dado os descobrimentos no liceu. O que eu acho extraordinário, não andou em nenhum liceu especial, andou num liceu normal. Portanto, tinha já grande admiração também por Portugal. Fomos sempre os primeiros e depois chega aqui e adora tudo o que é antigo, não é? Para eles antigo tem 100 anos, é uma coisa... Então amar é essencial neste processo. Amar é essencial. E depois, amar é essencial e ter um projeto de vida também é essencial. Que aqui estava à vista, quer dizer, na altura eram 5 anos e tal, agora são 3. Vai diminuindo. Mas qual é o teu projeto de vida, a partir do momento em que te reformas? O meu projeto de vida é completamente em aberto. O que eu tenho feito é escrever. Mas, aliás, o meu projeto de vida... Tens saudades de fazer televisão e do jornalismo? Tu fazes coisas notáveis na televisão. Tu entrevistaste, tu conversaste com as figuras mais notáveis das artes, das letras. Andaste por esse mundo fora. Olha, o que é que isso contou? Não, para ti, isso é um património que ninguém te tira. Para mim, contou imenso. Isso é um património que ninguém te tira. Para mim, contou imenso. Podes estar sempre a escrever sobre essas coisas. Pois posso. Exatamente, é verdade. E para algumas pessoas que têm memória também contou. Mas é isso que é estranho, é que em Portugal se despreza o património das pessoas. E não vamos agora falar de mim. Há neste livro um exemplo que eu acho notável, que é de uma médica, uma diretora de um hospital público, de um grande hospital, diretora de radioterapia,
que por falta de condições, um pouco como eu, é obrigada a sair aos 61 anos, quando é das especialidades que mais precisam do know-how que só a idade traz. Quer dizer, é uma coisa de uma... Se uma coisa é radioterapia funcionar mal, quando uma pessoa tem um cancro ou outra coisa qualquer, a pessoa morre, claro. Ou fica toda queimada, ou... Essa mulher também se sentiu obrigada a sair, é o tal assédio moral, não é? Porque não tinha condições para trabalhar. E nestes campos tão técnicos, tão exigentes, bem, se uma pessoa não tem condições, pode acontecer o pior. Portanto, Portugal tem muito isto. Nunca mais, desde que ela saiu do hospital, há 2 ou 3 anos, recebeu um telefonema a perguntar-lhe assim: olha, desculpe lá, temos aqui uma dúvida neste aparelho, como é que isto funciona? Nunca. Isto é Portugal. Na América, jornalistas com 70 anos no ativo. 80 e tal. E 80 e tal. 80 e tal, porque a Bárbara Walters despediu-se do programa da manhã, que fazia diariamente. Pronto, é por isso que tu sonhas agora. Eu vou chegar lá. Mas continua a fazer entrevistas semanais. Mas é mais... Peço desculpa, Cristina. Uma pessoa como tu, com 60 anos, ou com 64, ou com 65 foi a semana passada. Ainda podem cantar os parabéns a você. Estás mais habilitada a conversar sobre o que quer que seja com as mais diversas figuras que uma pessoa de 30 ou mesmo de 40. Como é óbvio. Tens vida e depois és interessada. Aliás, esta foi a tua vida e foi a vida que tu escolheste, portanto. Eu acho que é um bocadinho também como o Mário Crespo também ter desaparecido da televisão, de um jornal que ele fazia tão bem, na SIC Notícias, não é? Mas isso é uma coisa portuguesa ou uma coisa europeia? Porque na América isso não acontece, cara. Eu acho que é uma coisa muito portuguesa, menos europeia. Conheço muito bem alguns países, conheço menos bem outros. Em França há apresentadores de telejornal muito próximo desta idade, apresentadoras também. Mas é claro que isto não é exclusivamente português, não é? E não é exclusivamente nesta área. Porém, o apresentadoras ligando às mulheres, de facto, é muito mais difícil ser mulher. Muitíssimo mais. E nós temos aí vários casos que se passaram na Grã-Bretanha, onde os apresentadores, os grandes jornalistas, os grandes correspondentes no exterior, os que vão às guerras, cobrem essas coisas todas, têm facilmente 70, 70 e tal anos. E as mulheres são afastadas também, a maior parte delas. Eu cito vários casos que foram para tribunal e em que elas, quase todas, ganharam. A BBC, por exemplo, num desses casos, retratou-se. Disse, sim senhora, nós fizemos mal. Afastaram uma mulher que apresentava um programa de agricultura, também deve ser uma coisa bastante especializada, não é? Imagina-nos nós a apresentarmos um programa de agricultura. Bem, tu ainda vais lá pela cozinha, mas eu, quer dizer, foi afastado aos 50 e tal anos e ganhou o caso. Portanto, eu espero que um dia se comece a ser possível as pessoas porem um processo por assédio moral também, porque isso é uma forma de assédio moral. Ser avó da Amélia ajuda? Ajuda imenso. A Amélia vai fazer a idade do seu filho. A Amélia vai fazer 7 em outubro. Agora tem 6. E, aliás, já fez o primeiro ano? Já está no primeiro ano. Começou a saber ler de repente. Eu achei que ela estava atrasada. Agora é uma maneira completamente diferente de ler, porque o meu filho leu muito mais cedo. Mas aquilo agora é assim, de repente, não sabem nada e depois de repente começam a ler tudo e depois diz assim, vó, nós hoje podemos ir jantar ao McDonald's, que é uma coisa que eu desaconselho, claro, vivamente, mas enfim, de vez em quando. E depois diz-me assim, agarra no iPad e diz-me, vó, como é que se escreve McDonald's? E escreve. E depois, a seguir diz, vó, há 10 em Lisboa, a qual é que vamos? Isto as crianças hoje são assim. Também é um desafio para ti. Acompanhá-la? Sim. Pois, claro que é. Mas é um desafio muito interessante. Ela é muito menina, muito... É coquete? Ui, meu Deus. Até o livro é dedicado a ela e ao meu marido, mas por isso, porque ela é super coquete. Tem quem sair. Se calhar. Mas é menos clássica que eu. Eu sou muito mais clássica. Ela é ousada nas combinações. Quando se é clássica, até porque o teu livro é muito interessante, o teu livro fala de tudo e mais alguma coisa e depois conselhos muito práticos para que as pessoas se valorizem com o passar da idade e, portanto, não fiquem, que é uma coisa que a mim me põe doido, não fiquem em casa de pijama e de robe dias inteiros, como há pessoas que, aliás, os Estados Unidos estão muito ligados a isso. Eu digo estou aqui a usar a frase tuas. Mesmo que as pessoas não tenham onde ir naquele dia, não tenham nada para fazer, arranjem-se para elas próprias e, de preferência, vão... Nem que seja comprar uma coisa ao supermercado, fazer o que quer que seja para andarem.
Porque andar É o exercício. é fundamental. Eu tenho um capítulo que chamei Eat, Move, Sleep, ou seja, coma, mexa-se e durma, porque é o título de um livro que fez um sucesso extraordinário nos Estados Unidos, em que o autor defende, e aliás teve um cancro muito grave aos 16 anos, deram-lhe pouco tempo de vida, poucos meses, e já lá vão 20, e ele justamente acha que se a pessoa comer corretamente, se mexer e fizer exercício todos os dias. Tu arranjas-te todos os dias? Todos os dias. Mas a minha mãe, eu não, acho que tirando quando ela adoeceu com cancro, aos 85, nunca vi a minha mãe por arranjar. Nunca. Eu sou capaz, espera aí, eu não estou a dizer a verdade. Eu sou capaz, por exemplo, sou capaz, se tiver que escrever muito... Não digas isso, senão a imagem que eu tenho de ti cai por terra. São lindos, então, por amor de Deus, tenho camisas de dormir lindas. Por amor de Deus. Mas é só, imagina que eu tenho mesmo que acabar um capítulo, ou tenho mesmo que rever as provas, é uma coisa super, super, super excepcional. Só isso. Mas é para dizer, a minha mãe não. A minha mãe nunca. Nunca, nunca, nunca. Tu dás aqui muitos exemplos concretos, até em termos de vestuário. Há peças clássicas como o célebre vestido de preto, que fica sempre bem e que é intemporal. Portanto, também e que pode ser muito barato. Eu acho que neste livro, a certa altura, parece que tenho uma cota na Zara. Sim. Juro que não tenho. Mas é que a Zara apresenta preços muito acessíveis, não é? E é muito rápida a apanhar as tendências. Sim. E hoje tem muito bom corte, os tecidos às vezes são melhores, outras vezes são piores, mas quem diz a Zara diz uma multitude de outras marcas que são hoje acessíveis. Hoje é possível as pessoas vestirem-se bem por pouco dinheiro. Dás importância aos acessórios também? Acessório faz a diferença? Pode fazer. Uma echarpe, por exemplo, um lenço bonito, até pode ser um lenço com 30 anos. Exatamente, ou com 40, sim, claro. Ou ter sido herdado da avó, não interessa nada. Eu tive a sorte de ter uma amiga que é a grande pintora Graça Moraes, que me deu... Exatamente, que foi ao estúdio dela só para montar num cavalete as echarpes, que ela valoriza imenso, porque ela faz turbantes, põe a echarpe só assim por cima do vestido, e ela diz, por vezes o vestido pode nem sequer ser bom, mas se eu puser uma echarpe de que eu gosto, isso dá-me imediatamente um toque e sinto muito melhor. E tenho aí algumas das echarpes da Graça no seu cavalete, no seu ateliê. E alguma vez deste importância aos acessórios da vida? Que difícil. Foi para terminar assim de uma forma pomposa. Isto é pergunta à Maria Elisa. Isto é uma estamos na filosofia. Eu só entro na filosofia na parte é mais tarde de noite. Mas os acessórios da vida, claro que sim. Eu acho que os acessórios da vida são, por exemplo, as grandes amizades, as grandes admirações intelectuais. Para mim são isso os acessórios da vida. Há pessoas que eu tenho como um património meu, é mais do que acessório, porque são pessoas que pensam de uma maneira que eu nunca conseguirei, raciocinam de uma maneira que à frente de nós todos, sabem ler o que se está a passar em Portugal ou noutra parte do mundo de uma maneira que a gente só depois é que diz mas é verdade, mas isto afinal era assim. Estou a pensar, por exemplo, no grande Eduardo Lourenço, que me dá a honra de ser meu amigo e que já comeu uma sopa feita por mim em minha casa, eu que não sei cozinhar, mas sei fazer sopas, e bem, tive que aprender em Londres porque não tinha quem fizesse por mim, e isso são para mim os acessórios da vida, aquilo que acho de mais importante. O resto não tenho a coragem de chamar acessórios. Tu querias dizer exatamente o quê? Era isso, o essencial da vida. O essencial da vida. Acessórios. O essencial da vida, podem compor a vida. E são a nossa família, que é super importante. E depois os amigos. Podemos não ver esses amigos todos os dias, com certeza que eu não vejo o Eduardo Lourenço todos os dias. Nós estão lá e podemos usufruir daquilo que eles fizeram, do capital deles, que é escrito. A Lídia Jorge, que é uma das minhas melhores amigas. Quer dizer, eu tenho aqui o cuidado de dizer, tenho tido sempre até hoje, isto é um livro de uma jornalista, feito com a técnica de uma jornalista, com a investigação de uma jornalista. Eu não sou, por enquanto, uma escritora no sentido de dar um outro sentido, de ser capaz de transformar a realidade como uma Lídia Jorge. Mas em termos de pessoas que admiras e que estão muito agarradas, muito associadas a ti, há mais mulheres que homens, curiosamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, até na política, Manuela Ferreira Leite. Porque eu aqui falei essencialmente de mulheres, não é?
Se eu estivesse a falar em geral, não creio. Eu creio que na política seria equilibrado. Leonor Beleza já não está na política, mas é pena, podia ser uma grande Presidente da República. Não está muito maltratada e certamente injustamente. Não pode ter sido mais maltratada. Isso é outra conversa. É outra conversa. Confissões de uma Mulher Madura, Maria Elisa Domingues. Este é o livro que lhe aconselhamos. Muito obrigado, Maria Elisa. Eu tenho que te agradecer publicamente uma coisa que fizeste por mim. Valorizaste, enquanto diretora de programas, o meu trabalho. E não me esqueço, nomeadamente, que fiz o Festival da Canção. A ti te devo, portanto... Que era um dos teus sonhos. Com certeza faz parte. Portanto, Festival da Canção, marchas populares, só faltam as misses, mas isso já não há. Portanto, muito obrigado por essa confiança que depositaste em mim. Se não fosses tu também, eu não estaria aqui. Muito obrigado. Há livros para todas.